Vamos abrir as nossas Bíblias em Zacarias, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 10 e 11. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Então, para facilitar aí na busca, você pode abrir ali em Malaquias, que é o último livro do Novo Testamento, ou em Mateus, e voltando. Então, Zacarias capítulo 2, versículos 10 e 11, diz assim: Cante e alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. Então você será a minha habitação e reconhecerá que o Senhor dos Exércitos me enviou a você. Amém. Zacarias, ele é um dos profetas menores de uma série de 12 profetas que inicia ali em Oséias e caminha até o final do Antigo Testamento. O teólogo Jerônimo, ele diz que Zacarias é o livro mais obscuro e o mais longo dessa série de 12 dos profetas menores. Zacarias é um livro complexo, com diversos estilos literários dentro de si e com diversos temas e uma quantidade de simbologias que realmente não nos facilitam a leitura e compreensão do livro. Eu trouxe aqui mais ou menos na tela organizado um panorama temático do livro de Zacarias para nos ajudar a observar aí quais são os grandes temas tratados. Já apareceu. O livro inicia, então, com uma chamada ao arrependimento, uma chamada breve. Ali a gente vai encontrar no versículo 3 do capítulo 1, por exemplo, voltem para mim, Deus está dizendo, e eu me voltarei para vocês. E aí a gente inicia um outro período muito importante do livro, que é um período em que vão aparecer 8 visões. Zacarias vai ter 8 visões, umas visões bem malucas. Ele vê cavalo, mulher dentro de uma vasilha, um homem que aparece com uma corda de medir, para medir a cidade de Jerusalém. E o que é interessante aqui no livro de Isaías, todos os profetas tiveram visões malucas, né? Aqui o que é interessante é que a gente vê que as visões são acompanhadas de anjos que explicam o significado daquela visão maluca que Zacarias teve. Mas nem algumas dessas explicações a gente consegue entender, na verdade, né? Mas tem essa característica. E aí parece que o livro faz um período de parênteses aí entre os capítulos 7 e 8, quando Deus traz uma palavra do coração, né? Então, aquela palavra profética, cheia de símbolos até o final do capítulo 6, a tonalidade muda do discurso e parece que Zacarias começa, então, a pregar um sermão que trata especialmente da questão do jejum. E aí o livro encerra, a partir do capítulo 9, com mensagens que apresentam características bem apocalípticas, né? Por que a gente diz que tem características apocalípticas? Porque esse último período do livro, os capítulos 9 a 14, Zacarias vai falar sobre terremoto, sobre a intervenção milagrosa do Senhor. Ele fala de uma batalha final, né? Então, ele conta que vai haver batalha entre o povo de Israel e nações inimigas fortes, mas que vai haver uma batalha final, quando o príncipe davídico, da linhagem de Davi, vai vir, e a gente entende que aqui ele já está anunciando a vinda do Messias, e aí ele vai reinar, vai triunfar definitivamente. Ele fala dos lamentos e do final feliz. Então, quando a gente lê os capítulos 9 a 14 de Zacarias, a gente lembra muito, muito de Daniel, de Apocalipse, porque muitas passagens, muitas frases, expressões são semelhantes, e a ideia como um todo, esse anúncio de que virá o fim, e de como ele será, aparece então aí nessa última parte do livro.
É uma observação que eu gostaria de fazer a respeito do capítulo 7 e 8, antes da gente entrar propriamente no versículo que nós lemos hoje, em que nós vamos tratar sobre a habitação de Deus. Os capítulos 7 e 8, eles são interessantes porque eles nos trazem uma contraposição que é muito presente nos profetas, e não só nos profetas, né, mas no Novo Testamento também, que é a contraposição entre a espiritualidade, manifesta e expressa através do jejum, e a forma como nós lidamos com o nosso próximo. Então, a falta de amor, a falta de misericórdia, a falta de compaixão. Essa contraposição é interessante porque enquanto os profetas vão tratando do problema do jejum, olha como vocês jejuaram, isso vai aparecer de maneira muito nítida em Isaías 58, em Amós, capítulo 8. Ele vai tratando do problema da maneira como o povo jejuava. Então ele vai dizer, vocês jejuam, mas não é para mim. Vocês jejuam, mas o jejum de vocês termina em briga. Vocês trazem ofertas para mim. Amós vai tratar isso de forma muito esclarecedora. Mas essas ofertas são fruto de exploração do pobre. Então eu não vou aceitar essa oferta, é o que Deus vai tratar em Amós. E aqui então a gente vai ver, em Zacarias no capítulo 7, 5 e 6, Deus vai dizer, quando vocês jejuaram no 5º e no 7º meses, durante os últimos 70 anos... Foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que o faziam? Aí ele prossegue, trazendo então a contraposição nos versículos 8 e 10. Administrem a verdadeira justiça. Mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado. Não tramem maldades uns contra os outros. Então, diferente da expectativa que a gente tem quando Deus vai trazendo o problema da maneira como o povo estava jejuando, não era para mim que vocês jejuavam. Quer dizer, a expectativa que a gente tem do que Deus vai trazer como contraposição é vocês precisam jejuar direito, ou jejuar mais, ou jejuar com o coração mais puro. Mas não. A contraposição ao jejum não é um jejum melhor feito. A contraposição ao jejum é a ajuda ao necessitado. É a prática da compaixão e da misericórdia. É a prática e a promoção da justiça social. Então, essa é uma característica que vale a pena citar aqui, porque a gente viu em muitos outros profetas e aparece aqui também em Zacarias. É, inclusive, a contraposição que Jesus mesmo vai fazer quando ele confronta os fariseus. Então, vocês dão o dízimo do endro, da hortelã, mas vocês vão nas casas das viúvas e arregaçam com o estoque da coitada e fazem longas orações para se justificar. Então, o problema não era a maneira como eles estavam dando o dízimo, mas o que eles faziam ou deixavam de fazer enquanto davam o dízimo. E parece que Jesus está dizendo, olha, tem algo que é tão importante quanto. Ou, no caso de Amós, é mais sério. Tem algo que pode invalidar essa oferta que você está me trazendo. É a maneira como essa oferta foi, com esse fruto que você me traz como oferta, foi produzido. E então a gente vê aí Zacarias tratando dessa diversidade de temas e realmente não é um livro fácil de estudar. Mas eu acredito que, apesar de todas essas cores que nós encontramos em Zacarias, é possível sim identificar uma tese, né? A tese do livro de Zacarias, que eu diria que parece ser a preocupação principal de Deus, quando ele vem a seu povo por meio das palavras do profeta Zacarias. Eu diria que a preocupação central, que a tese do livro de Zacarias é essa. Eu formulei uma frase, pode colocar para a gente, por favor? Deus chama seu povo ao arrependimento para estabelecer sua presença em seu meio. Zacarias, ele era contemporâneo de Ageu. E em Ageu é muito mais evidente, né, a preocupação com a construção do novo templo, a glória do novo templo, né? E exatamente o que faz de Zacarias contemporâneo e semelhante a Ageu é a sua tese
que a gente encontra aí, que Deus chama seu povo ao arrependimento para estabelecer sua presença em seu meio. O livro de Zacarias começa assim, no versículo 3 do capítulo 1, Deus dizendo: voltem para mim e eu me voltarei para vocês. A gente vê que isso acontece não só aqui no livro de Zacarias, mas em toda a história bíblica. Alguém já disse, e muitos já repetiram, que a Bíblia é a história de amor, do amor de Deus para com seu povo. Em todo momento, Deus intervindo na história da humanidade para restaurar, restabelecer, para viabilizar o seu relacionamento com o povo que Ele ama e entre no meio de quem Ele quer se estabelecer. O que acontece aqui é que o templo físico, naquele contexto, naquela lógica desse tempo do povo de Israel, o templo físico era uma manifestação visível da presença de Deus. Então era muito importante ter um templo, um local, né, um endereço para se reunir, para oferecer sacrifícios, adoração ao Senhor. Tanto é que a gente pode ver que o rei Davi, quando ele assume o reinado, a primeira coisa que ele manda fazer é buscar a arca. Então, antes, né, do templo, a arca, o tabernáculo, tudo isso, todas essas formas materiais, físicas, palpáveis, eram expressões visíveis na concepção hebraica da presença manifesta de Deus. Por isso era tão importante o templo. Então, quando o templo é destruído, o povo de Deus é levado em cativeiro, isso é um trauma muito grande. O povo sofre demais, porque não terá, assim como não terá arca ali, né, no acampamento, era não ter o templo construído para se reunir e adorar ao Senhor. Aquilo significava que a presença de Deus não estava ali. Então, essa promessa da reconstrução do templo, essa promessa da construção de um novo templo, é por isso que está assim associada e correlacionada com a manifestação da glória de Deus. Então, a gente vai ver muito isso acontecer nos profetas que estão pregando aí a promessa da construção do novo templo, a associação de Deus vai construir um novo templo, eu vou erguer um novo templo e vou manifestar a minha glória ali. E então eu vou habitar no meio do meu povo, porque a presença de Deus estava associada a esse templo feito de pedras. Mas essa orientação, ela recebe um novo sentido a partir de Jesus, da sua morte e ressurreição e da concessão do Espírito Santo para nós. Porque, embora no Antigo Testamento seja, de fato, relevante, seja possível correlacionar o templo físico com a presença manifesta de Deus, isso não acontece nos dias de hoje, né? Apesar de que muitos de nós enfrentamos justamente essa dificuldade de achar que a presença de Deus está só aqui, neste lugar, no domingo às 11h30. E não encontrar essa presença de Deus na segunda-feira, no nosso trabalho, ou na nossa faculdade, ou na nossa família. E isso é talvez o problema mais sério que a igreja cristã enfrenta hoje, né? Ou vive hoje, essa dicotomização, né? Então, a gente vem aqui e a gente ora: Senhor, nós nos reunimos aqui na sua casa, queremos entrar na sua presença. Então, quer dizer, quando você estava no carro, dirigindo de casa para cá, aí você ainda não estava na presença dele. E aí, quando a gente entra aqui, é que a gente está entrando na presença de Deus, porque a presença de Deus está limitada a essas 4 paredes. E isso é um problema sério, porque se a gente entra, quando a gente está no carro, vindo de casa para cá, não estamos na presença de Deus. A gente só entra na presença de Deus quando há essa chamada, igreja, vamos entrar na presença de Deus. Então, significa que quando o culto acaba e a gente sai, então a gente está saindo da presença de Deus. Mas, infelizmente, é a realidade que nós temos vivido, e é essa palavra que eu acredito que Deus quer nos trazer nesta manhã, que nós precisamos entender que a habitação do Senhor hoje não está mais no templo de Jerusalém, construído com pedra, cimento e tijolos, mas está em cada um de nós. Quando a gente estuda Romanos, a gente vê que o ponto culminante da obra de Cristo na cruz, a sua morte e ressurreição, foi
tornarmos-nos a habitação do Espírito Santo. E através dele, nos ligarmos com Deus, naquele relacionamento que Paulo vai expressar dizendo, nós o chamamos de Abba, Pai. Nós vamos ver que, de fato, essa é a tese do livro de Zacarias, porque há inúmeros versículos em que Deus vai tratar desse assunto, de que Ele vai habitar, vai construir o templo e vai habitar no meio deles. Não vou ler todas as passagens por falta de tempo, mas eu faço questão de citar algumas, né? Por exemplo, no capítulo 2, versículos 4 e 5, ele vai dizer, Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. Eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Capítulo 6, versículo 12. Aqui está o homem cujo nome é Renovo, e ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Então há essa ênfase. Parece que para os problemas que o povo está vivendo naquele momento, a solução é qual? Eu vou construir o templo e eu vou habitar no meio de vocês. Que essa promessa seja a esperança para nós também. A gente tem falado muito, assim, já até cansou um pouco, né, da crise que nós estamos vivendo. E eu acredito que Deus já tem nos consolado diariamente e suficientemente a respeito de que Ele é o nosso provedor, que Ele está conosco, que Ele nos ama. Mas a maior tragédia de uma igreja não é ela fechar, ela ter que fechar porque não tem dinheiro para pagar o aluguel no final do mês. Mas ela ter que fechar porque a presença de Deus não está mais aqui. Da mesma forma, a tragédia que nós temos que temer, muitas, mas a maior delas, no nosso trabalho, na sua empresa, na sua família, não é a empresa ter que fechar as portas porque o caixa não fechou. Não é a família enfrentar dificuldades, tribulações, mas é Deus não estar ali. Essa é a maior tragédia, que quem conhece Deus precisa temer e precisa viver para que não aconteça. Nós vamos receber aqui uma exortação no versículo 9 do capítulo 8. Vocês que estão ouvindo hoje essas palavras já proferidas pelos profetas, quando foram lançados os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos, fortaleçam as mãos para que o templo seja construído. Essa é a exortação que eu gostaria de compartilhar nesta manhã com a igreja. Vamos fortalecer as nossas mãos e construir o templo que confessa e declara para Deus, nós desejamos, precisamos e almejamos e prezamos pela sua presença. Pois se esse templo não é o templo de pedras, tijolos e cimentos, é a nossa vida. Como nós podemos então edificar esse templo que é a minha vida, para que a glória do Senhor possa habitar? Muitas pessoas me questionam, né? E questionam, dizendo que o Deus que aparece no Antigo Testamento parece muito bravo, e no Novo Testamento é um Deus de graça e amor. E as pessoas perguntam, por que parece tão diferente? Parece que Deus muda do Antigo para o Novo Testamento. Mas isso, na verdade, é um mito. Não é verdade. Se a gente for... Primeiro, se a gente lê a Bíblia, que é o nosso primeiro desafio, né? Se a gente ler a Bíblia, a gente vai ver que isso não é verdade. Nós vamos descobrir por conta própria que não é verdade, que Deus é esse Deus de graça, de amor, que se manifesta desde a criação. Em segundo lugar, eu acredito que esse mito é construído de que o Antigo Testamento, por causa, né, das palavras de juízo que aparecem de forma mais frequente e evidente, né, do que no Novo Testamento, embora o Novo Testamento aponte isso, Jesus, né, gastou muito tempo discursando sobre o fim dos tempos. Eu acredito que é outra razão porque a gente acredita nesse mito,
Primeiro, porque a gente não lê a Bíblia, né? Então, a gente ouve e a gente adere a essa linha. Segundo, porque a gente vai para a Bíblia procurando orientação de conduta. Então, é por isso que o cristianismo se torna, muitas vezes, um fardo. E nós acabamos caindo na armadilha da religiosidade que substitui o relacionamento com Deus. Acontece que o que Cristo fez naquela cruz não foi para nos disponibilizar uma lista de regras de conduta. Como se eu não fizer o pecado e se eu praticar as boas obras, eu posso ser salvo. Não é para isso que a cruz aponta. Na verdade, o que Cristo fez naquela cruz foi para possibilitar o nosso acesso a Deus. Viabilizar o relacionamento. Então, quando nós vamos para a Bíblia, nós não podemos ir, não deveríamos, né, ir, não é aconselhável ir, não é o princípio, a ideia ir procurando orientação de conduta. Mas nós precisamos ir para a Bíblia para receber a revelação da pessoa de Deus. Quem Ele é. O seu caráter, o seu coração. Por que Ele criou tudo? Por que Ele me criou? O que Ele andou fazendo por todos esses anos? O que Ele vai fazer? E à medida que nós vamos recebendo essa revelação e conhecendo a pessoa de Deus e o seu caráter, então nós vamos sendo atraídos a uma vida de obediência, de discipulado, de negação do meu ego, por amor. E não por causa da religião. Então, quando nós vamos para a Bíblia procurando a pessoa de Deus, nós o encontramos como um Deus de amor, de misericórdia. Um Deus que, na verdade, demonstra que a sua ira é proporcional ao seu amor. Vocês já viram, ou as mães já experimentaram, uma situação em que o filho corre risco? Não viu? Aqueles testemunhos da mãe que levanta o carro, né? Com seus próprios braços, a fúria, a força que vem, é proporcional ao seu amor. A gente vai ver isso acontecendo de forma muito evidente em outros livros também, no caso de Oséias, a maneira como Deus trata, né, o problema do adultério. E depois em Amós, quando Deus fala que vai tirar a plantação, tirar o trigo, Por quê? Porque aquilo havia se tornado o ídolo do povo. Então não é que Deus quer tirar porque Ele está chateado que o povo está contando com aquilo. É porque enquanto aquilo estiver ali, o povo vai ser incapaz de olhar para Deus e, portanto, incapaz de ser salvo. Impedido de ser salvo. Então mesmo a ira, o juízo, o castigo de Deus estão sempre apontando para o seu amor. Então assim, quando a gente lê os profetas, a gente tem a imagem do seguinte gráfico, né? Que Deus está tratando o problema do pecado. Existe um pecado do povo, aí vem o juízo de Deus, mas aí no final, a esperança de que o povo se arrependa. Mas eu faria esse gráfico de outro jeito. Eu começaria com o desejo de Deus estar entre o seu povo e habitar no meio dele. É o seu amor por nós. Acontece que quando Deus chega para falar, deixa eu habitar aqui no meio, Ele encontra uma situação que torna inviável esse seu desejo de habitar no meio do seu povo, que é o pecado, é o coração obstinado. São as portas fechadas para Deus e dizendo, não, o Senhor não entra aqui, porque aqui quem manda sou eu. Uma situação de práticas para satisfazer a nossa própria carne, em que não há como haver comunhão entre a luz perfeita, a santidade de Deus e as trevas. Então começa assim, voltando, o amor e o desejo de Deus de habitar no meio do seu povo, mas aí quando ele chega, ele encontra uma situação que torna isso inviável, esse seu desejo de estar no meio do seu povo, e então ele vai trazer a exortação, a chamada ao arrependimento, o juízo, e se preciso for, o castigo. Para que então, aquele propósito inicial, que revela o seu amor, o desejo de habitar no meio do seu povo, possa ser cumprido. Então, naquele dia, vocês verão a glória, a minha glória, quando eu habitar no meio de vocês. A Shekinah, que é o título que eu coloquei aí para o sermão de hoje.
Vamos ver ali de novo os versículos que nós lemos? Pode mostrar para a gente, por favor. Cante e alegre-se, né? Capítulo 2, versículos 10 e 11. Cante e alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. Então você será a minha habitação e reconhecerá que o Senhor dos exércitos me enviou a você. Pode mostrar a próxima tela. Essa palavra habitação, que aparece 2 vezes nesses 2 versículos que nós lemos, é a palavra que a raiz dessa palavra, que é o verbo habitar, é sacan, né? Pode mostrar a próxima tela, por favor. E é dessa palavra, sacan, dessa raiz do verbo habitar, que vem a palavra Shekinah, que é a presença, a glória de Deus, a habitação de Deus. Então, quando o povo almejava o templo, a gente consegue ver isso, né? Esse anseio pelo novo templo ser estabelecido, construído em Neemias e Esdras, né? Se os irmãos tiverem curiosidade, pode ler hoje à tarde, ao invés de assistir Faustão, e ver esse anseio, né? Por ver o templo novo construído. É o anseio, na verdade, pela presença de Deus, porque Deus falou que ia habitar ali, no meio do seu povo. E esse é o anseio que nós precisamos ter, que deve nortear as nossas vidas, as nossas decisões. É o anseio de ter a presença de Deus habitando em mim. É o anseio de ter a presença de Deus habitando aqui nesta igreja, em cada departamento e serviço que eu faço ao Senhor. É o anseio de ver a presença de Deus habitando na minha loja, entre os meus clientes e fornecedores, habitando na minha empresa, ali no departamento onde eu estou. O anseio de ver a presença de Deus habitando na minha casa, no meu relacionamento com o meu marido, com a minha esposa. Eu costumo dizer para os jovens que começam a namorar, que eu estou servindo as mocidades, e muitos começam a namorar e vêm me procurar. E aí o conselho que eu dou para eles é... Entendeu? Olha, não vem com essa bobagem de que agora que a gente está namorando, vamos fazer devocional juntinho, vamos orar juntinho, vamos... Eu falo, vai fazer devocional sozinho, entendeu? Porque até parece, ainda mais no começo de namoro, vocês sabem, né? 18, 19, 20 anos, muitos já passaram por isso, que você consegue se concentrar ali, né? No Espírito Santo, enquanto você está fazendo a devocional juntinho, não é mesmo? Então eu falo, vai fazer devocional sozinho, vai orar sozinho, porque Cristo só vai ser o centro do relacionamento de vocês se primeiro Ele for o centro da vida de cada um de vocês. Então esse negócio de não buscar Cristo na sua própria vida, não ser a habitação, você primeiro, e querer fazer que Jesus seja o centro porque eu estou orando juntinho, fazendo devocional juntinho, isso é hipocrisia. Então vocês podem se encontrar, compartilhar, orar junto, amém. Mas façam isso ali, daquele jeito que Jesus ensinou, sabe? Que Ele falou que é como o Pai vai ouvir. Entrar no quarto secreto, fechar a porta e encontrar com o Senhor. Da mesma forma como a tragédia do namoro, não é se eu não fiz devocional juntinho com meu namorado, mas se Cristo não é o centro da minha vida. Se de fato eu não estou desenvolvendo um relacionamento, e por isso eu sou incapaz de me relacionar em Cristo com qualquer outra pessoa que seja. A tragédia e o que nós temos que temer como cristãos, a principal, é a presença de Deus não estar ali onde eu estou. É eu não ser capaz de carregar a presença de Deus aonde quer que eu vá. Porque esse foi o alvo da cruz. Esse foi o propósito de Cristo morrer naquela cruz e ressuscitar e voltar para o céu. Porque Ele disse, eu preciso ir para poder enviar para vocês o meu Espírito. E vai ser melhor. Porque esse Espírito vai habitar dentro de você e Ele vai te guiar em toda a verdade. Na justiça, no juízo. Ele vai fazer você lembrar das minhas palavras. É Ele que conhece o coração de Deus e vai te fazer entender isso. É Ele que vai testificar ao seu espírito que nós somos filhos de Deus. E é por meio dEle que nós chamamos Deus de Pai. É Ele que vai nos conduzir no caminho. No caminho. Não o caminho que nos leva à salvação, mas o caminho que é a salvação.
o próprio Deus. Fazer de nós sua habitação, estar entre e em nós, é o desejo que motivou a cruz. A cruz culminou exatamente na possibilidade de acessar a Deus, de estar e permanecer em sua presença. Eu tive a triste oportunidade de participar de um velório nessa sexta-feira. Não é membro da nossa igreja. Porque eu conheço o missionário que cuidava desse rapaz que faleceu. E a dor que o missionário compartilhou conosco no velório era a dor de ter visto Cristo resgatar aquele rapaz, né, da marginalidade da vida, da sociedade, do reino espiritual, de ter resgatado, desse rapaz ter entrado no processo de restauração, cura, perdão, desse rapaz ter começado então a sonhar com o futuro em que ele queria entregar para Deus. E o rapaz ter perdido a vida por conta de uma doença. E a dor que o missionário compartilhava conosco era: não deu tempo. Não deu tempo dele realizar o sonho que Deus deu para ele. Pela primeira vez em sua vida, ele pôde sonhar, ter esperança. Um rapaz que sofreu uma série de abusos, que sofreu muito durante toda a vida, que a mãe não quis vir no velório, que a mãe rejeitou. Esse rapaz encontrou Jesus, esse rapaz encontrou esperança. Não uma esperança só que vai acontecer depois na eternidade, mas para começar a mudar agora. E ele era um rapaz que tinha colocado silicone, e ele tirou, passou por uma cirurgia muito difícil, complicada, e ele entrou então no supletivo para terminar os estudos. Ele participava das aulas de reforço escolar que 2 equipes da nossa igreja ministram ali em Santo André. De segundas e terças à noite, os professores diziam para a gente: nossa, Chondô, ele é muito inteligente, ele é muito esforçado. Ele ganhou o prêmio no final do semestre passado, como o aluno que entregou todas as lições. E ele tinha esse sonho: eu quero ser enfermeiro, porque eu quero cuidar das pessoas, como eu fui cuidado. E a dor do missionário era: não deu tempo, não deu tempo. Que quando nós estivermos ali, naquela urna, essa não seja a confissão daqueles que nos acompanharam, que oraram por nós, que torceram por nós, que nos conhecem, que nos conduziram num relacionamento de amor, de serviço, de senhorio e servo com Deus. Que essa não seja a confissão daqueles que estão ali ao nosso redor e dizer: nossa, não deu tempo dele construir uma habitação digna de receber a Shekinah do Senhor. Nossa, não deu tempo dele trazer a presença de Deus no trabalho dele. Não deu tempo dele trazer a presença de Deus na sua família. Não deu tempo de ele trazer a presença de Deus no seu relacionamento conjugal. Não deu tempo dele trazer a presença de Deus na criação dos seus filhos. Não deu tempo. Que essa não seja a confissão daqueles que estarão ali quando chegar a nossa vez, porque vai chegar. Que nós possamos fortalecer as nossas mãos e começar a construir esse templo, ajustar as nossas vidas, buscar a revelação da pessoa de Deus, o seu coração, o seu caráter, através da leitura, do estudo da palavra. Fortalecer a nossa intimidade com Ele, entrando no nosso quarto, fechando as portas, pelo amor de Deus, desligando os nossos smartphones. Em cada relacionamento, que nós possamos promover, trazer, atrair a presença do Senhor. E que nós possamos ser uma igreja que caminha, não temendo fechar as portas porque não conseguiu pagar o aluguel no final do mês, pagar as contas, mas uma igreja que caminha temendo não fechar, porque a presença de Deus não estava aqui. E tem um versículo que é fantástico, eu queria convidar a igreja a abrir junto comigo, e eu vou encerrar. Capítulo 8, versículo 23, ele diz assim: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Que essa seja a realidade da nossa igreja. Que de
todas as nações e de todas as partes da sociedade e do mundo, as pessoas possam se agarrar a nós e dizer: eu vou onde você vai, porque eu sei que Deus está com você, porque eu sei que a presença de Deus está na sua vida, porque eu posso perceber e ver a Shekinah do Senhor. Eu vou com você. Que assim nós possamos ser essa igreja que vai levar muitos ao Senhor, para que Ele seja glorificado como Ele merece. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos e ter um minuto de oração. Eu queria ter um minuto de oração individual, para que cada um de nós possa responder ao Senhor a palavra que Ele nos traz nessa manhã. Vamos pedir perdão a Ele por toda e qualquer motivação de estarmos aqui, de participarmos de fazenda, servirmos, de irmos trabalhar, estudar, de termos casado ou criar filhos. Qualquer motivação que não seja ver a sua presença habitando e estabelecida em nós primeiro e através de nós. E pedir para Ele fortalecer as nossas mãos e nos ajudar a construir, a ser essa habitação, esse templo, onde a sua presença pode ser manifesta.